Boa tarde, queridos, queridas, sejam muito bem-vindos ao Bem Viver TV. Eu tô tão feliz, estava esperando tanto por esse encontro, por essa entrevista com um querido amigo, professor, doutor médico veterinário Marcos Fernandes, que a gente combinou que íamos conversar sobre os nossos queridos amigos pets, os animais que a gente tanto ama. Estou muito feliz e já vou passar o bastão para ele se apresentar, para vocês conhecerem o trabalho dele e vocês vão amar. Thaís, eu estou muito feliz também, você ex-aluna, amiga, colega, Sim. consteladora multiespécie, né? Aham. Meu nome é Marcos Fernandes, eu sou médico veterinário, minha primeira formação há 33 anos, depois eu fiz psicanálise clínica, e depois da psicanálise eu conheci duas ferramentas incríveis, que são constelação familiar e medicina germânica, e hoje eu atuo com todas essas técnicas. Nossa, que legal, né. E aí a gente se conheceu através da Rádio Mundial, né, doutor? Que tinham programas semanais lá. Quantos anos ficou? 22. 22 anos de programa na Rádio Mundial, muito legal. E aí eu ouvia com a minha mãe no carro, a gente já tinha nossos gatinhos, e aí um dia eu liguei, né, eu te liguei falando: "Ai, você foi lá na nossa Fui casa, na né". sua casa. E aí ele atendeu o Frajolinha, que deu muita história, né, o Frajolinha, Nossa, ai meu pano pra Deus, manga. pano pra manga, e atendeu o Poquinho, que tá lá até hoje com a mamãe, acho que o Poquinho tá com o quê? Uns 13 anos? Ou 15, não lembro, mas ele acho que ele tá com 13 anos, o Poquinho. Então é esse o tempo que faz, né, resumindo. Eu acho que Exatamente, o tempo passa, o né. tempo E foi um passa. prazer conhecer você, sua mãe, né, querida. Ela veio aqui no programa já, Ah, já falamos de veio? Ah, com cristais, certeza. e a gente vai trazer mais, conhecimento dos cristais aqui. E aí, enfim, aí o doutor foi lá na nossa casa, atendeu nossos gatinhos, tudo. E aí depois começou trazia já a psicanálise, né, para os atendimentos com os pets. A gente levou também eles lá para o seu Levou, sua mãe ia consultório. até a Vila Prudente, É, a gente ia lá pra era a Zona era Leste. era meio Moca, meio Vila Meio Prudente. Prudente e Moca, né. Isso, e aí a gente conheceu um outro gatinho, o Batman, e a gente foi se conhecendo, e aí depois veio a pandemia, né, doutor? Pandemia. E aí a mamãe pediu socorro, porque o Frajolinha ficou doente, né, aí o doutor foi lá em casa também, na época eu acho que eu estava viajando, enfim. E aí o ponto é que a gente foi se conhecendo, porque ele foi aplicando a técnica de constelação familiar, né, de psicanálise para ajudar os nossos animais, também, lógico, né, também associando com a medicina veterinária, e aí a gente ficou amigo e na pandemia eu fiz o curso de constelação familiar Verdade. multiespécie, né. Foi exatamente isso. Ai, e foi muito bom. Foi um momento muito rico, né, a gente não podia sair de casa, foram 4 meses fechado, então a ideia de fazer o curso online, Nossa. ao vivo, mas online, foi um salto quântico, assim, na minha carreira, né. Foi. E aí depois disso a gente sempre teve contato, né, nas redes sociais, e aí quando surgiu o Bem Viver TV eu já te mandei mensagem, falei: "Eu quero muito que você venha fazer uma entrevista com a gente e falar, né, vamos passar para o nosso momento reflexão que eu já quero eu trouxe uma frase para pedir para você comentar. A frase é a seguinte: os vínculos que criamos, tanto com os animais quanto com pessoas, revelam partes de nós que nem sempre estão no campo consciente. Então, acho que tem muita coisa aí para explorar nessa frase, né? O que que Tem você observa? O que que você tem para dizer? tem tudo a ver com o nosso trabalho, né. De fato, as relações da família multiespécies são relações com o inconsciente e não com o consciente. Então essa frase é a base do nosso trabalho, né. As ligações que temos com, familiares, sejam humanos ou sejam de outras espécies, é através de laços inconscientes. Família multiespécie é isso, é a família formada por indivíduos de espécies diferentes, onde os laços, obviamente, não são sanguíneos, mas são psíquicos, energéticos, magnéticos, quânticos, mórficos, pode dar o nome que quiser. Exato. Mas o fato de não ser sanguíneo não significa que seja menos forte. Às vezes é o contrário. Olha. Ainda que não seja uma relação sanguínea, é uma relação de amor. E é uma relação muito profunda e complexa, e é o motivo hoje, em parte, do nosso bate-papo. Totalmente. E aí, o que que eu queria pedir para o doutor comentar, né, o que que você observa, né, nessa jornada de começar a assumir, porque imagino que existe um doutor Marcos antes desse conhecimento,
de família multiespécie, de constelação, de psicanálise, de medicina germânica, e um Dr. Marcos depois, e o que mudou, como melhorou, a saúde dos animais que você atendia, o que que vo e aquilo que você vem falando nos cursos, né, que você observava que o pet, o animal, tinha vários comportamentos ou patologias que o tutor também tem, né, e me conta um pouquinho. Bom, eu nunca fui normal, né. Não somos normais, gente. Não, graças a Graças a Deus a Deus. gente não é. É interessante, meu sonho era ser psicólogo, Ah, né, mas eu resolvi ir pra veterinária, e na veterinária o meu olhar nunca foi exclusivo para o animal. Ainda que eu não conhecesse essas ferramentas que a Thaís falou muito bem aqui, eu sempre tinha um olhar um pouco diferenciado pra doença, ou para o sintoma, ou pra doença, como eu já disse, né, ou para o animal ao qual a gente está tratando, né. Eu sempre ia um pouco além, tanto que a minha primeira especialidade foi homeopatia, onde a gente buscava entender sintomas mentais dos animais, né, enfim. Então hoje o Marcos Fernandes, veterinário, ele está em construção, ai, que lindo. o tempo O todo. tempo todo. É. Thaís, não tem jeito. Então cada dia é uma história, cada ano é um curso, e assim, eu nem me reconheço mais. É uma mutação, assim, constante, né. Total, Que bom, mas isso é muito total. lindo. Uma É. É energia um processo, é um né. processo, é um processo. E tanto que, né, depois desse eu acho que eu fui a primeira turma do seu curso de constelação online? Foi, Ai, primeira turma. gente, que tô me sentindo importante. Então eu participei da primeira turma, que foi na pandemia, de constelação familiar multiespécie, inclusive que não é exclusiva a veterinários, porque eu não sou Não, veterinária, não é, nunca foi. então, não, eu só amo os bichos, mas não sou veterinária. Quando eu era criança falava que queria, mas eu acho que o caminho que eu segui, acho que era esse mesmo. Então, e inclusive esse curso que a gente fez, né, que eu participei da primeira turma, hoje ele ainda existe, né, ele tá no formato na Hotmart, Na né, plataforma Hotmart. e para tutores, para Terapeutas, terapeutas, para veterinários. veterinários. Então, muito legal, porque a gente começa a ter esse olhar, a gente trouxe aqui a doutora Caroline, né, que a gente estava conversando antes, a gente tem que ter um olhar, mais amoroso, mais consciente para os bichinhos, porque eles estão agora totalmente inseridos, né, no meio. Então eu queria que você contasse um pouco disso, assim, como que é isso? O animal antes era de um jeito na família, hoje é de outro jeito? Na verdade, surgiram várias configurações familiares, né, a família não é mais a mesma, né. Não. Aquela família, pai, mãe e filhos, e o cachorro no quintal, não existe mais. O que existe, em função da fragmentação das famílias, aumento de divórcio, as pessoas vivendo sozinhas, não querendo ter filhos, né. Pra você ter uma ideia, Thaís, em 1940, 50, era 7 filhos por família. Hoje é 1,7 filho por família. É a menor taxa da América do Sul, né. A Europa passou por isso, mas levou 1000 anos, né. A gente levou 50, 60 anos, né. Então, a taxa de natalidade, o número de filhos por família caiu vertiginosamente. Isso impacta na sociedade, Claro. que não quer mais filho, ou se quer no máximo um, e adquire animais e colocam na família, o que é o certo. O problema é quando coloca de forma inadequada o animal, né. Porque não tem problema nenhum as pessoas não quererem filho, nenhum. O problema é você, não querer ter filho, mas colocar alguém no lugar do filho que você não quer ter, né. Ou do filho que você falou que não quer ter, né. É, mas aí tem o pet, porque tem algumas dificuldades que o filho humano não vai trazer, não é? Exatamente, a pessoa, Então eu sempre digo, né, a pessoa quer o bônus do filho, não o ônus do é, filho, não né. ônus. E aí, entra esse assunto delicado, que às vezes a gente fica chateado, falando: "Não, mas eu amo tanto, como que eu não vou chamar de filho, né?". Gente, eu amo tanto, mas a gente ama tanto nossos bichos, né. Você estava falando que agora o doutor Marcos mora em Balneário Camboriú? É Florianópolis. Florianópolis, mora em Florianópolis, e aí tá falando que a Belinha, a gata dele, tá lá, e ele pensa nela, eu também penso nos meus bichos quando viajo e tal. Então a gente tem um amor, assim, eterno, imenso, imensurável. Mas a gente precisa saber qual é o campo familiar deles, qual é a origem deles, porque isso evita justamente pode colocar o tema principal aí na tela. Isso evita justamente problemas, né, então eu trouxe aí como tema principal esse conceito de família multiespécie, a gente vai falar um pouco de, filho, pet, como que é melhor lidar,
pra gente aprender a lidar com esse vínculo tão amoroso, oferecendo um bem-estar integral para o bichinho, né, gente? Por quê? Não é o bem-estar não é só nosso, né, o meu ego dizer: "Ai, é meu filho, meu não sei", mas será que isso é o melhor pra ele? A gente tem que pensar nele, né, se a gente quer o bem-estar do bichinho. É verdade, a gente é muito criança, né, na forma de amar, né. A gente Não, acha que o amor resolve tudo, faz tudo, né, e não é assim, né, parafraseando o próprio Bert Hellinger, né, amor sem ordem é uma desordem, né. olha. Então a gente não consegue é importante amar, mas é importante dosar esse amor, né. Aliás, o amor é algo complexo. Eu acho que as pessoas amam muito mais os animais quando elas respeitam os animais. O problema é que hoje as pessoas não respeitam muito os animais, né. Domingo agora eu estava passeando no centro lá da minha cidade, no interior de São Paulo, que é Mococa, e vi 2 animais grandes usando botas. Ai, bota, meu Não Deus. basta ser um sapato, um chinelo, bota. Então, assim, os animais completamente desconfortáveis ali naquela situação, né, Thaís. Eu não Nossa. entendo isso como amor, né. O meu conceito de amor é outro, né. É, e eu tô compartilhando, acho que a gente vai descobrindo cada vez mais essa jornada aí de mergulho, sobre o que é o amor, mas eu compartilho dessa opinião, porque outro dia eu também vi no shopping, era gato, e gato é pior, né, ele estava Pior. no carrinho de bebê, gente, mas parecia um reizinho, assim, no carrinho de bebê, com correntinha, parecia um clipe, sabe, porque ele estava arrumado para o clipe. Com oncinha, tudo pomposinho e andando com o casal no carrinho de bebê. Todo mundo para, todo mundo, né, faz carinho e tal, mas vem a pergunta: será que o animal está se reconhecendo naquele lugar, né, ou com uma roupinha, ou com um sapato, ou com uma identidade que não é dele, porque bicho, qual que é a identidade do bicho, né, doutor? É, Verdade. É, o animal está usufruindo da roupinha, do brinquinho, do colarzinho. Quantos estímulos, ele está ali sofrendo naquele shopping, estímulos sonoros, estímulos olfativos, estímulos visuais, luzes, cores, sons, odor. Então, enfim, não é um lugar. O animal não quer isso, o animal não precisa disso. São valores humanos, né. então a gente aí que tá o nossa falha, vamos dizer, né. A gente acha que o animal está para nos servir, né. Ixi, E a gente precisa olhar para isso, nós né. precisamos O olhar animal não para tem essa isso. função, né. A gente Não. precisa reconhecer que os animais, eles têm a sua biologia, a sua fisiologia, a sua anatomia. Você falou muito bem, num carrinho de bebê, mas não existe carrinho de bebê para gato, né. O carrinho de bebê é para o bebê, né. É. Ainda que ele seja ali adaptado pelo pet shop, pelo mercado pet, né, veja, não tem Não, sentido, ele está ali fazendo o quê? Se a tá gente pu parado, se a né. gente pudesse conversar com ele, né, e perguntar: "Você está feliz aqui?" Que ele diria? Nossa, ele ia falar: "Que é isso que estão me colocando", principalmente acho que cachorro até adapta um pouquinho, não é o melhor. É, E gato sofre, né, quando você põe muita coisinha, quando você lógico. prende ele e tal, roupinha. Então o objetivo aqui, a gente estava até conversando nos bastidores, que eu perguntei: "E os haters, né, doutor, como é que fica isso?" Porque tem gente que fica magoado, fala: "Não, mas espera", às vezes a pessoa realmente não teve filho humano e o filho dela é o pet, e aí ela fica chateada, mas a ideia aqui não é a gente te criticar, né, é fazer você refletir sobre o conceito de família multiespécie e deixar um campo de energia mais confortável para o seu animal, para ele morar com você, para ele viver com você, para ele ter menos doença, né, doutor? Exatamente, Thaís, eu fiz medicina veterinária, né. Qual que é tem alguém que ama mais os animais, né, são 33 anos de trabalho, de consultório. Eu não estou aqui dando a minha opinião, eu estou aqui revelando resultados dos meus estudos, né. São 33 anos atendendo os animais e observando como, quando, de que forma, em que condições eles mais adoecem e estão ali diante com uma dor, um sofrimento, um sintoma, uma doença, né. Então eu observei que quanto mais a gente humaniza o animal, a gente dá vida de gente a quem não é gente, com certeza o animal ele está fora do seu lugar. E fora do nosso lugar, Thaís, a gente perde a força, perde o poder. É igual na nossa Uhum. família. Se eu quero ser pai dos meus pais, eu perco força. Mas se eu vou para o meu lugar de filho, eu ganho força. Ou seja, na minha cadeira familiar, na minha posição, eu ganho força. O que é ganhar força? É não adoecer, é ser feliz Uhum. nos relacionamentos, com a minha profissão, na prosperidade, etc. Qual que é o lugar de poder do animal? Não adoecendo. Ele estando no lugar dele, ele não adoece. Olha só. E isso aí
a gente vai aprendendo, que foi o que eu aprendi, né, com você. Gente, eu perdi quantos anos de Frajolinha? Não tinha feito nem 8 anos, né. Então o Frajolinha foi o meu gato. Ele foi tema do meu trabalho do curso, não Eu foi? lembro. Que eu trouxe toda a história dele. Ai, foi emocionante, né. Por quê? Porque o Frajolinha, ele foi um presente de um ex-namorado, né, a gente fez uma constelação também sobre isso, não Fez. foi? Fizemos uma constelação também uma outra que a mamãe estava, e aí a gente foi vendo que ele estava num lugar ali que não era dele, enfim, mas ele acabou pegando que a gente transferiu para ele muita energia nossa, então isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, eles não são nosso filtro, "Ah, tô carregada, pega aí". Tem gente que até acredita que isso é o certo, né, "Ah, eu tenho bicho para filtrar minha casa, para filtrar minha energia", não, você tem um bicho para morar, conviver com você. Né. Enfim, aí nós fizemos todo esse trabalho com o Frajolinha, mas infelizmente ele ficou bem doentinho. Ele teve um linfoma, que não é uma doença comum, Um né. linfoma intestinal, né. Foi. E aí morreu, não tinha nem 8 aninhos, então esse foi um marco, assim, foi bem ele faleceu no dia que estourou o lockdown. Ah, é? Foi, Meu dia Deus. 20 de março? 19 e 20 de março 19, 20 de de março. 2020. E a gente estava se falando, eu falei: "Ah, eu acho que ele vai", ele foi lá em casa mesmo, foi aquele sofrimento, e aí depois logo em seguida o doutor lançou o curso, e eu fiz um propósito mesmo, eu falei: "Não, eu vou fazer esse curso", e aprendi muita coisa, ressignifiquei a minha relação com os meus animais e tento trazer isso, porque a gente fala de bem viver, né, gente, bem viver TV, nutrir a alma, florescer, e isso se estende para todo mundo que mora com a gente, né, todos os membros da família, sendo humanos, não humanos, enfim. E aí eu aprendi muito, e aí a ideia é essa, de trazer esse conhecimento para vocês também melhorarem, pensarem em melhorar a vida dos animais, né. E e aí que eu queria falar, que teve esse lance do Frajolinha, e que depois disso eu aprendi a lidar melhor com os meus animais, e você vê, eles estão muito melhores, né. Então um animal que está fora do seu lugar, ele adoece mais, ele pode viver menos, né, pode ter mais carências, mais problemas emocionais. É, eles vão ocupando o vazio quântico do nosso sistema familiar, né, então tudo Aham. aquilo que a gente não olha, não trata, não resolve, as nossas carências, e é normal, não é teu caso, é o nosso caso. Todos nós temos as nossas questões, que às vezes a gente coloca o animal para supri-las, né, Uhum. e aí não é o lugar dele, ele não tem essa função. As pessoas às vezes falam assim: "Não, porque o animal é um guardião, o cachorro é um guardião". Olha, a Uhum. princípio o cachorro, a única missão dele é brincar de bolinha. E ser E ser feliz. feliz, brincar, curtir, É, cheirar tudo, né. e não, por que que eu quero alguém para me proteger, para me limpar? Isso é problema seu, né. Você tem que ter essa autonomia. Falamos sobre isso, a gente fala sobre isso aqui no programa. É, desculpa, se eu precisar de alguém para ficar me limpando, para ficar me filtrando, espera aí, cadê eu? Qual a minha responsabilidade? Então eu sou responsável quando eu filtro aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, né, os meus pensamentos, as minhas palavras. Aí sim, eu estou me observando, eu estou me sentindo. Isso é obrigação de cada um, É né. verdade, sua Não independência. terceirizar, né. "Ah, eu tenho um Exato. gato para eu chego estressado do trabalho, eu passo a mão no gato, toda a energia vai no gato, Oh, né. meu Deus, Coitado do é. gato, né. Filtrar o ambiente, tem gente que tem essa convicção, e aí não é o melhor caminho. Que você diria, né, doutor? Antes de fazer essa pergunta sobre dicas e tal, tem a Poliana Reis, diz que é sua aluna aqui de constelação Ah, familiar. Polly, Polly. Oi, Polly, obrigada por estar ao vivo. Eu sei que vai ter muita gente que vai Polly. assistir depois. Gratidão, quem está agora, quem está depois. E ela realmente está dando o depoimento dela aqui sobre o curso de constelação familiar multiespécie, que é maravilhoso, e que o senhor é um profissional extraordinário. E realmente Isso. vale a pena, gente, esse conceito. E não é para quem é só veterinário, para nós que amamos os animais, para protetores, para apoiadores de ONG, quem é fã dos animais, a gente tem que entender sobre isso, né. E aí, qual que é o vamos falar um pouco da trajetória dos livros que você escreveu? Gente, quantos livros? Ó, eu ganhei um, ai que lindo. Espera aí, deixa eu pegar aqui, isso aí. Que é o tema do nosso encontro, né, é Filho ou Pet, o o livro aqui, ó. Como que faz para adquirir os livros, doutor? Olha, é só entrar em contato comigo, eu encaminho pelo correio, Show. autografado, bonitinho. É, nossa, eu fiquei tão emocionada ao ganhar autógrafo, acho que não tá dando pra ver, aqui. Ganhei autógrafo. Então nós temos esses 4
5 livros ao 4 todo. livros, é 5, né, contando com esses 5 realmente. Então fala um pouco da trajetória dos seus livros, como que foi os insights para escrevê-los. Vale Legal. muito a pena, gente. O primeiro livro você citou hoje, né, a gente estava conversando antes da entrevista, Cara de um Focinho do Outro, que mostra a relação de semelhança, né, É entre muito tutores e legal. animais, né. Foi a primeira coisa que eu observei há 33 anos, quando eu pisei num consultório, né. O segundo livro é Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Foi depois de fazer um curso de constelação familiar sistêmica, eu peguei as 3 leis do amor de Bert Hellinger, que são a base dessa ferramenta, né, e levei para a medicina veterinária, adaptando à família multiespécie. O terceiro livro, Medicina Germânica Multiespécie. Eu fiz um curso de formação como terapeuta nessa área humana, e aí levei para a veterinária as 5 leis biológicas do Dr. Hammer, que explicam a origem emocional das doenças, né, nossas e dos pets, né. Que legal. Depois, síndrome familiar multiespécie, onde eu, classifico essa doença, né, que não é do animal, é do sistema familiar, né. E Uhum. criei um método, o método Marcos Fernandes, que trata, que diagnostica e trata essa doença. E por último, é filho ou pet, em função da necessidade que eu via das pessoas exagerarem, num intenso processo de humanização, né, que é a colocação do animal no lugar de um filho, né. Pois é. E aí, quando o pessoal te procura para atendimento, como que é? Você pergunta já a pessoa normalmente já sabe qual que é a tua linha, né? Só. Porque senão ela vai falar: "Meu Deus, vou sair correndo", porque não vai porque acaba acontecendo de você, por ser psicanalista também, tratar o tutor junto, porque provavelmente os problemas do animal estão relacionados às questões dele. E aí conta um pouquinho de como que é, assim, os Olha, atendimentos, a abordagem. quando você começou a fazer a pergunta, Thaís, eu lembrei do caso que eu atendi ontem, 9 da noite, online. O animal chama, né, Álvaro. Ah, Álvaro. Nossa, tem muito, né, nome de humano para bichinho hoje, né. Então veja, já começa aí a consulta com o doutor Marcos, né. Por que Álvaro, né? Porque Álvaro. porque Álvaro não é um nome de cachorro. Por exemplo, Frajola. Frajola é um nome de gato. Provavelmente quando você deu o nome, você olhou para ele e viu um gato. Mas quem dá o nome de Álvaro para um cão? Ele está olhando para o cão e está vendo um cão? E veja que interessante, o animal muito doente, Hum, um animal jovem, 5 anos, nossa, ele fez tantas tomografias, ele já ficou internado tadinho. tantas vezes, foi tão manipulado, cirurgias, biópsia intestinal. Nossa, Então veja, é o que eu sempre digo, você quer ter um animal saudável, dê vida de cachorro para o cachorro, olhe para ele como um cachorro. Isso não é falta de amor, é o contrário, isso é o verdadeiro amor. E não existe amor sem respeito, existe respeito sem amor. Então quando nós dizemos que amamos os animais, será que amamos mesmo? Ou será que a gente coloca ele para nos servir ali, para suprir os nossos processos carenciais emocionais? Não, o animal ele tem sua vida própria, ele tem seus instintos, sua necessidade, inclusive de socialização. Era um animal que não saía, não passeava, né? Não olha, tinha. contato com outros É, ou animais. seja, estava em contato com as neuroses, as angústias que são humanas, que são normais. Não estou dizendo que o tutor era um angustiado, nós somos angustiados, nós Temos temos as nossas questões, ou não. terror, que a vida é Meu assim mesmo. Deus, E isso ele aqui é estava um inserido naquele meio. naquele meio, que não é o de um animal, né. Então o olhar do tutor, a ambiência, né. É o que eu sempre digo, se você gostar mesmo do seu animal, trata ele como animal, ele não vai adoecer. Olha só. E aí, normalmente, os pacientes começam a aplicar e veem resultados, né. Imediatos. E aí tem as falas de alma, né, como que são? São os movimentos de alma, que são técnicas da constelação familiar. Gente, sempre não tenho preconceito, porque constelação familiar é tão maravilhoso, aplicada, a nós humanos, na família multiespécie, eu sou fã. Foi muito legal e eu vira e mexe, faço movimentos de constelação que aprendi no curso com você, eu sou muito grata. Essas frases eu ensinei ontem para o tutor, né, "Querido animal, eu tenho muito amor por você, você é muito importante para mim, mas você não é meu filho, você é um cachorro. Você tem um pai cachorro e uma mãe cadela. Se ligue ao seu sistema familiar e pare Sim. de pegar as minhas questões". E aí provavelmente o animalzinho já vai ter uma resposta, né, a É mágico. esse é mágico, né. É.
Só tem um problema, precisa falar com o coração, né. Ah, é, assumir que você não Porque só falar, se não houver, assim, uma real intenção de mudança, de consciência, né. Eu acho que a grande virada de chave é a consciência, quando eu falo assim: "Ó, olha para ele, pensa que ele tem um pai e pensa que ele tem uma mãe, e você não é o pai dele". Aí a pessoa fala: "Puxa, é verdade, faz sentido o que ele está falando". Porque quando eu fiz o curso de constelação, eu cheguei em casa um dia, olhei para Belinha, eu nunca tinha imaginado como era o pai dela. olha, Belinha é minha gata, né. Como era a mãe dela? Porque meu filho achou na rua, eu levei para casa, e não que eu tratasse como filha, mas assim, ao a mesmo tempo eu adotei é meu, né. adotei é meu. E esse é meu é pronome possessivo, precisa ter cuidado com isso. É, é verdade. Hum, Meu filho, meu cão, meu gato, meu marido, minha esposa, cuidado. A gente ultrapassa limites. é verdade. É verdade, é uma questão de conviver por escolha, conviver por amor. E isso é uma autoconsciência, gente. Às vezes a gente faz sem perceber, mas pensa: "Não, espera, eu tô convivendo com você, tô contemplando a sua vida, né, do meu Eu bichinho, respeito eu você, eu vejo respeito, eu você. vejo você". E isso teve Dia das Mães agora, e aí eu postei também nos stories que eu sigo muito perfil de animal, aí tinha lá as onças, eu sou a louca das onças, né, que eu amo felinos. Lambendo lá os filhotinhos e pegando na boca e tal. Eu fico doida quando eu vejo. E aí eu coloquei lá nos stories, eu falei: "Pare para pensar em quem é a mãe do seu animal, em quem é o pai, quem são os pais biológicos do seu animal, gente". Então tem gente que às vezes adota, não sabe, compra, não sabe, e não para pra pensar nisso, mas é tão bonito. Você sabe que até hoje tem na minha casa 2 batonzinhos e um menorzinho no altar que eu tenho? Então 2, acho que é uma coisa legal, a gente pode até ensinar para o pessoal a fazer em casa, né, que representam os pais da Chart, que ela foi resgatada, então eu sei quem são os pais dela, mas mesmo se eu não soubesse, eu coloco a intenção. E ela, e gente, eu não tiro dali, eu queria até trocar, posso até trocar para bonequinho de gato mesmo, para ficar mais parecido, mas aquilo dá uma força para ela, eu sempre olho e lembro, ó, os pais da Chart, a Chart, tem os pais do Herbie, que eu sei quem são, falei para ele no dia das mães, falei: "A mamãe, Betty", inclusive a mãe do Herbie vai ter filhote de novo, a mãe do meu cachorrinho a mãe dele, gente, eu sou, assim, contemplada de poder cuidar dele, porque é um gente, o que que é o amor deles? É uma coisa tão linda, né, a gente eu acho que eles nos dão tanto e a gente dá o suficiente para eles viverem, então a gente precisa pensar nisso, né, o que que você acha, doutor? É exatamente isso, né, é a consciência, né. O que muda a história, o que vira a chave da nossa vida é a consciência, é o nosso olhar, né. Física quântica fala isso, é o olhar Hum. do observador, né, que muda realidades, né. Enquanto eu olho para ele e vejo um filho, ele vai se comportar como um filho. Esse filho, como se comportaria o meu filho? Assumiria todas as questões que eu tenho, porque um filho significa ser 50% pai, 50% a mãe dele, né. E ele não é 50%, ele não é nada meu, né, nada no sentido biológico, né. Uma vez eu falei Sim. assim, né: "Não chama teu cachorro de filho, né". E aí a tutora falou assim: "Mas isso é só um detalhe biológico?". Eu falei: "Detalhe? Ele tem esse corpo, ele tem É, esse uma goiabeira não dá maçã, né, uma aham. bananeira não dá uva". A biologia é a coisa mais importante que nós temos, tudo vem dos nossos ancestrais, o transgeracional. Quem é você sem seus avós, bisavós, os migrantes, os imigrantes da tua família? Quem é você? Quem seria você? Nada, nós nem aqui estaríamos. Eu preciso honrar essa linhagem, né. Honrar, então nós temos que olhar para o nosso pet e honrar esse pai, honrar essa mãe, canina ou felina. Isso dá muita força para eles e nos traz uma posição de humildade, nos coloca nessa posição de humildade. Então é legal, né, como que você acha que a gente pode falar para Isso, os a gente para o pessoal pode, fazer? por exemplo, né, Hã. eu colocando aqui o pai do cachorro, então eu vou pegar o teu cachorro, É, pode ser o Herbie. o Heb. Então, aqui tá a mãe, aqui tá o pai. E aqui eu coloco o Herb, Menorzinho, né, de menor, preferência. menorzinho. E aqui eu posso colocar os ancestrais, ó. Então, aqui é todo o sistema canídeo, né, os caninos, os cães. Então nós temos o pai, a mãe e o cachorro. E o ancestral. Isso aqui é uma linhagem como se fosse a ponta de uma flecha. O animal, que é o paciente ao qual nós estamos tratando, está recebendo toda a força, né?
da ancestralidade ao qual esse animal tem a sua origem. Isso é um Uhum. movimento de cura na constelação. É, Eu posso imaginar meu pai, minha mãe, eu e meus ancestrais. Eu posso imaginar meu filho, eu, a mãe do meu filho e os ancestrais do meu filho. isso. Aí você vai trazendo esse respeito, essa honra, essa hierarquia, né. A gente podia falar um pouco, né, o que que você acha da nem íamos falar, mas um pouco da hierarquia, Sim. do equilíbrio de troca, da tem o mais um o pertencimento. Pertencimento. Isso, as Pertencimento. 3 leis do amor de Bert Hellinger são hierarquia, equilíbrio de troca e pertencimento. Hierarquia é assim, por exemplo, eu sou maior que meu filho, no entanto eu sou menor que meus pais. A Thaís é maior Hum. que o filho que ela vai ter, É, ainda não tive. mas vai ter. Vou Mas ela é ter. menor que os pais dela. Isso é a lei da hierarquia. Quem chegou primeiro no sistema familiar. A segunda lei é do equilíbrio de troca, que é a lei do casal, né. Então a lei do casal, a lei das relações comerciais, é o dar e receber no equilíbrio. Quando a gente dá demais, o outro vai embora, né, porque o outro recebeu demais, não tem como pagar, ele se vê na necessidade de ir embora. E a terceira lei é do pertencimento. Essa lei é muito importante aqui no programa, Para os para bichinhos, os né. bichinhos. Porque quando nós para os animais, porque quando nós, por exemplo, temos um filho que não nasceu, por exemplo, digamos que a minha esposa, ela engravidou e perdeu um filho ali em tenra idade gestacional. A gente não olha para essa criança, mas porque ela não nasceu. No entanto, ela existe essa criança. Quando eu excluo essa criança que não nasceu, mas teve a fertilização, o animal que eu adquiro normalmente entra nesse lugar. E Ixi. ele passa a adoecer porque ele está no lugar de uma criança que não nasceu. Ele adquire o que nós chamamos na psicanálise de pulsão. Pulsão de morte, Uhum. desejo de morte. E aí vem as doenças dos pets, né? Os quadros oncológicos, as dermatites, né? As doenças Hum. autoimunes, enfim, as doenças crônicas. É muito comum pets estarem no lugar de crianças não nascidas, por exemplo. Porque quando ocorre isso, há um vazio quântico na família que o animal tem uma tendência a ocupar. É. E a única salvação para evitar isso é a consciência dos envolvidos, né. É, É a consciência, gente. Por isso que é bom buscar conhecimento. Então é bom para toda a família, é bom para o pet, por exemplo, essa coisa do equilíbrio de troca. Se o pet está no lugar de filho, e o casal briga, o casal às vezes vai se separar e o pet fica no meio e tal, também vai sofrer, né, sem dúvida. também vai sofrer. Então a gente tendo consciência de como ali lidar com essa relação, porque o bichinho, eles são da nossa família, mas a gente não pode envolvê-los nos nossos problemas humanos, não pode, né, transpor para eles as nossas carências. O que mais que você vê, né, essa dinâmica mesmo, né, de Essas angústias, eh, essas tristezas, ilusões, frustrações que todos nós temos, mas a gente passa isso para o animal, porque ele é permeável, né, às emoções, sentimentos e questões humanas. Eles são filtros mesmo, como se fossem antenas parabólicas a captar. a senciência deles, né. Exatamente. É como se fosse um mata-borrão absorver todo o líquido quando você derrama numa mesa, você coloca um pano mata-borrão, ele absorve. Esse é o animal, Oh, meu Deus. né. Eu vejo o quão tóxico nós somos para eles quando nós não temos essa informação, né. Quando nós não nos olhamos e nos tratamos em relação às nossas questões. Aí eu quero que o meu animal trate de mim, né. Como é que Exato. fica essa história? É. E aí fica correndo, então tem todo a gente estava até falando um pouco sobre isso, né, que bom que você tem alunos que também são veterinários, porque daí vai trazendo essa consciência para expandir, para multiplicar. Por quê? Porque aí você acaba alimentando um sistema, né, doutor, inclusive o doutor é homeopata, Meu né, pai ainda trabalha com trabalha. homeopatia, que é maravilhosa, porque uma hora às vezes vai precisar, né, de um remedinho e tal, mas a homeopatia é maravilhosa, muito muito interessante. E aí, se você também não faz esses processos, você o quê? Você gasta mais dinheiro com o veterinário e seu bichinho vai sofrer mais. Vai o quê? Fio, é internação, é exame não sei quê, muito invasivos, né. Olha, na consulta de ontem, o que o tutor falou rapidamente para mim, que ele fez de exame, de procedimento, eu acho que eu contei uns R$ 15.000.
é assim, numa brincadeira, nem fui muito a fundo na história do animal, mas só do que ele contou, olha o quanto ele gastou. E a questão não é essa, ele tem para gastar, não é isso. O problema é o quanto esse animal sofreu, Exato. né. Porque é um sofrimento, ninguém gosta, né. Vira É, pra lá, vira pra cá, bota um fio, tira a agulha, ninguém o animal gosta não disso. entende esse processo, né. Não, não entende. E se é evitável, né, se é evitável, por exemplo, Frajolinha foi assim, a gente, nossa, a gente vê como sofre, né, o bichinho. Cachorro às vezes menos, mas gato você leva pra fazer um exame, tem É. que raspar o pelo, aí você: "Ai meu Deus", então é uma oportunidade da gente evitar, né, problemas, assim, mais sérios para eles, né, tendo essa consciência. Então, qual que é o checklist, assim, qual que é a ordem que você acha que um tutor, ou um veterinário que ainda não teve esse olhar e que vê que não está conseguindo lidar tanto com seus pacientes, qual que é a ordem de estudo, assim, que ele pode fazer nesse sentido? Eu acho que a constelação familiar, ela é um estudo que não envolve só a questão profissional, mas a questão pessoal. Eu acho que primeiro o veterinário tem que se tratar, Ou tutor. ou o tutor. Da mesma forma que eu acho que o terapeuta, antes de tratar do outro, ele tem que tratar de si. Então eu É, acho que o autotratamento, ou você se disponibilizar para fazer o tratamento num colega, num terapeuta, é essencial para que a gente trate do outro. Se você não tiver, Thaís, minimamente desemaranhada em relação às suas questões familiares, desculpa, não dá para você tratar de ninguém. vai ser difícil, vou começar a embolar, vai ficar pior a emenda que o soneto, né, Entendeu? gente. Então, assim, o primeiro conselho, a primeira dica, os meus cursos, ele tem esse diferencial. Eu achava que eu ia fazer curso para ensinar as pessoas, né? Não. Eu faço curso para tratar das pessoas. Ai, que lindo, graças a Deus. 70% do meu curso eu utilizo do tempo no tratamento dos alunos. E 30% é informação, é prática que eles depois levam para os seus consultórios, Sim, né. vão Então eu aplicar. eu eu não tinha essa ideia, né, mas hoje por isso que eu vejo a importância do tratamento, né. Porque Lógico. você tem que sentir na pele, né, as questões para você falar, né, senão É, a gente vira um teórico, e tem exato. bastante, né. Tem A gente tem que bastante. vir aqui falar da alma, né. Falar da Ó, eu alma. passei por esse tratamento, né, eu pelo menos eu conheci a constelação antes de fazer o curso, né, fui paciente da constelação, fui paciente da homeopatia, fui paciente da medicina germânica. Só aí eu falei: "Não, essa técnica é interessante, vou estudar". Olha só, é lindo isso, isso vale muito. Hoje eu converso com o pessoal também em outros encontros sobre isso, que você só vai poder transbordar aquilo que você tem para você, né, gente. Então vale a pena. A Poli até comentou aqui, ela falou assim: "O doutor Marcos simplifica algo que é muito complexo, principalmente para nós tutores. E quando vamos aprofundando no conhecimento, as coisas vão se tornando mais leves. Por quê? Apesar de ser um assunto difícil, por exemplo, você olha o título, é filho ou pet? A pessoa já vai ficar, mas a ideia não é ser pesado, a ideia é trazer consciência para promover leveza, para promover fluidez, e aí você vai ser estimulado, você sendo tutor ou veterinário, a fazer isso com você. Então, às vezes, né, o seu bichinho, ele tá num enredo que você criou com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, e ele não precisa disso, ele merece estar no lugar dele, aí você vai tratando o campo que melhora ele, porque ele está ali inserido na família multiespécie, então isso é muito legal, né. E no curso que a gente fez foram tantos tratamentos, né, lembra? Nossa, muitos. Nossa, Todo curso, né. e a gente sonha, e a gente tem cada um faz uma constelação, foi muito bonito, né, você É. faz os movimentos, estimula a gente aos movimentos, e é uma cura também em conjunto, né. É. E aí, bom, aí esse é o curso de constelação familiar multiespécie, que traz esse conceito das leis de Bert Hellinger, equilíbrio de troca, pertencimento e hierarquia, e o de medicina germânica? Men Conta, porque esse eu tô devendo, não sou aluna desse, gente. Nossa, tô com 1 milhão de cursos na lista, me inclusive esse. Medicina germânica foi idealizado por um grande médico oncologista alemão que, através de uma tragédia familiar, o filho dele faleceu assassinado e 90 dias depois da morte do filho, ele desenvolveu um câncer no testículo. E a Ixi, esposa, médica e mãe do menino, desenvolveu de forma sincrônica um câncer no ovário. nossa, bem nos órgãos reprodutores. Exatamente. Não é à toa. A gente hiperplasia aumenta de tamanho os órgãos para rejuvenescer, produzir hormônio e fazer com que a gente
coloque um filho repondo aquele filho que faleceu. Foi a tentativa ali que o Foi tentativa corpo orgânica. Ele disse que não há erros no organismo, ninguém erra. A natureza não ia errar. Toda doença é fruto de uma reestruturação de conflitos que temos, no caso, o conflito por perda, que é um conflito que vai desenvolver sintomas e doenças no aparelho reprodutor. Aí esse médico falou: "Espera aí, tem alguma coisa aqui. Será que esse câncer meu e da minha esposa tem a ver com a morte do meu filho?" Assim nasceu a Germânica. Ai, que bonito. Lindo. E ele fala o seguinte: "Olha, essas leis que eu crio, que explicam a germânica, também funcionam para animais, desde que sejam mamíferos." Aí eu criei a medicina germânica multiespécie. Eu peguei todo o conhecimento desse autor, conhecido como Dr. Hammer, e levei para a família multiespécie, dizendo o seguinte: "Olha, o animal adoece das questões que são minhas, ou do tutor." Então os conflitos, né, já peguei casos do cachorro ter câncer de testículo, que era de um tutor que perdeu um filho. Nossa. Entendeu? Então, o Uhum. tutor não teve o tumor, mas o pet dele absorveu o Dele. permeável que é o conflito que ele não resolveu. Então, hoje esse é meu trabalho, você me traz um animal doente com sintoma, com uma questão, eu digo qual que é o conflito do tutor. Aí eu trato o tutor, o cachorro melhora. Meu Deus, que bênção, né. E ele melhorou? Esse Melhorou. olha, O gente, câncer de tá testículo vendo? melhorou, Então não melhorou, é assim: "Ah, descobrida", não, porque melhorou. no caso do Frajolinha não deu tempo, né, porque era um emaranhado babado, mas aí, nesse caso, o animal melhorou. Então a gente precisa dar chance, sabe. Nossa, achei muito interessante. E aí aí a parte da psicanálise vem tudo junto, né. Vem, a psicanálise, porque eu fui fazer psicanálise porque eu não conseguia mais olhar para o animal sem o tutor, né. Não tem como, né. Então, por exemplo, eu queria saber o seguinte: quem era aquele indivíduo que trazia o cachorro na coleira? Quem era aquela indivíduo que trazia o gato na casinha? Porque a doença, o problema, a questão que o animal tinha, tinha relação com ela ou com ele. Na medida do tempo, eu fui percebendo isso, mas me chamou a atenção porque eu não aprendi isso na escola. Da onde vem isso, né? Hum. Das minhas observações. E Uhum. foram, né, por conta disso, né, da fenomenologia, né, o fenômeno é aquilo que acontece, se repete, você não explica, mas existe. É evidente que tá ali, né. Por exemplo, você trabalha com dança, né, então, você pode ler todos os livros, agora, a tua experiência de 10, de 15, 18 anos dançando, isso é algo, assim, que não dá pra gente negar. É Que a que você é vivência. a vivência. O que que você observou nesses anos? Você pode dar aulas, cursos sobre a tua vivência ou não, Claro, né. sim. E aí é isso que você traz, assim, dos seus tem alguma história que você queira contar? Ah, um Um monte. monte, né? Conta aí, elege uma, 2, não sei. A Polly falou, antes de você contar, a Polly falou que ela nasceu perfeitinha quando eu descobri deve ser a animalzinha dela, né, imagino. Nasceu perfeitinha quando eu descobri as causas do lúpus, foi pesado e chocante, e por isso, em busca de autoconhecimento para me tratar, tá. Então pelo que eu entendi aqui, ela foi fazer o curso, o mesmo objetivo que eu tive, para melhorar a sua relação com seus animais. Então, porque ela tem animal que, pelo que eu entendi aqui, nasceu perfeito, mas tem uma doença autoimune. E aí agora ela tá buscando esse autoconhecimento para se tratar e liberar essa carga dos animais. Tá vendo, gente, que a gente precisa se empenhar? E e esse testemunho da Polly é interessante, porque o animal está melhor, Ó lá, né, ela pode confirmar aqui, né. ó lá. Aliás, ela não tem só um não, se eu não me engano são 4 animais, e os 4 animais têm questões que ela está se olhando, né, tá ressignificando os conflitos, né, ressignificar é olhar com outro olhar a tudo que me acontece, e com isso, os animais estão melhorando do Ai, quadro. meu Deus, que bom. Olha que cura, gente. Olha que transbordo, sabe, para você, uma libertação para você, para o bichinho. Até porque os encontros não são por acaso, mas a gente que tem um papel ali de cuidar, né, tá maior no sistema, multiespécie, a gente precisa encabeçar, né, o negócio. Não é o animal que vai resolver, a gente vai resolver. E isso gera toda uma cura para eles, né. Exatamente, somos os responsáveis por ele, né. Agora você falou de histórias, né, esse livro, uma situação que me estimulou muito a escrever foi um dia que eu cheguei no consultório e tinha uma senhora com um animal com problema de pele, né, a dona Maria, né. Aí eu falei assim: "Dona Maria, a senhora como chama o cachorro, né?"
Eu falo assim: vem com a mamãe", né, eu chamo de filhinho, né. Eu falei: "Dona Maria, não faz isso, porque isso aí não é legal e tal". Ela falou assim: "Eu sei, eu te acompanho nas redes sociais, mas eu vou te dizer uma coisa". Aí Hã. ela levantou o dedo para mim e falou assim: "Eu vou continuar chamando meu cachorro de filho". Eu falei: "Dona Maria, me conta uma coisa, mesmo a senhora concordando comigo", ela falou: "Faz sentido o que você fala, a senhora vai continuar fazendo isso? Por quê? Já que causa tanto sofrimento para o animal". Ela falou assim: "Doutor, eu vou continuar porque isso faz muito bem para mim". É, é uma escolha, né. É. E graças a essa senhora, 2 capítulos do livro eu devo a ela, onde eu falo do narcisismo dos tutores, das relações Ah. tóxicas e disfuncionais. É como uma mãe ou um pai, que mesmo sabendo que está prejudicando o filho, ou que vai prejudicá-lo futuramente, ainda continua mantendo um padrão de comportamento para com esse filho, Isso acontece bastante, né, infelizmente, direto. direto. Então, se existem pais e mães narcisistas, existem tutores também narcisistas. Existem Hum, relações abusivas, tóxicas, disfuncionais, né, exato. ou não? Ou é Dos verdade. pais para conosco não existe? Ai, existe. Por isso temos que estar bem consciente para colocar as coisinhas no lugar, senão a gente se perde ali no emaranhado, né, doutor se submete e perde a oportunidade de fazer o que a gente tem que fazer na vida, né. É. Que interessante, nossa. E aí ficou, o bom é que tá vendo gente, toda escolha, todo enredo, toda história tem uma contribuição. Aí, ela continuou chamando o bichinho, colocando ele no lugar de filho, e tem um embasamento aí para o livro, então tudo é contribuição. Tá tudo bem, né. São as escolhas. Que mais, doutor, quer contar? Olha, muitas outras, né, me lembro de animais com, pele, né, pele, é uma das doenças mais comuns que a gente atende no consultório. O Verdade. grande conflito da pele é conflito de separação. Ai, meu Deus, É. sério? Os Às vezes o Herbie casais ele se dá umas coçadinhas, às vezes o ai, Herbie. ai meu Deus. É, estamos suplementando, mas eu vou olhar pra isso, fala que eu vou pegar pra mim. Relações conjugais, quando os casais se separam, mas às vezes coisas até mais profundas, filhos que se separaram dos pais. Ah, é, o Henrique tem uma filha, né. Ou os pais que foram embora, esse filho se distanciou, entendeu. Aham. Então, se eu tive um conflito de separação na minha primeira infância até os 7 anos, e eu adquiri hoje um cachorro com 56 anos, eu posso ter um cachorro que se coça muito, porque o conflito é meu, eu não resolvi, tá em Ah, mim a questão. Aí eu pego meu cachorro, levo no veterinário, gasto dinheiro, aplico remédio, faço um monte de coisa e não funciona. Por quê? Porque o animal não tem problema, sou eu que tenho problema. e ele tá te mostrando. É, se o animal tem uma missão, é mostrar para o tutor que ele está com problema. Olha lá, gente. Nossa, interessante isso, porque meus pais se separaram, né. E hoje mesmo eu estava me coçando aqui, tá vendo? Olha aí. Tá vendo, gente? A gente tem que estar sempre atento, porque não é porque a gente aprendeu que já tá tudo ganho. A gente tem que estar sempre ali, presente, sempre alerta para ver onde a gente ainda não, ou já limpou e precisa limpar de novo, porque às vezes a sujeira volta, né. A vida toda. Ah, é um ciclo. Bert Hellinger considerou uma questão com a mãe com 91 anos. Olha, que bonito, que Ele faleceu com humildade. 93. Ah, Então assim, não há cura, né, é, a gente vai, é uma busca, é é uma uma busca, é um jornada, caminho, é um né. caminho, é um estilo de vida, né. E eu lembro também no curso que você mencionou bastante as otites, né, Puts. As que otites também presente. além dos problemas de pele, as inflamações de ouvido são comuns e são frutos de casais, de famílias que gritam, que discutem, Ih, né, uhum. que se ofendem, Então brigas, né. que usam da língua uma espada a ferir o outro, né. Hum. Então o animal se conecta, por exemplo, se o marido agride a esposa, né, com palavras, e o animal é conectado a ela, então ele vai somatizar uma questão dela. Ainda que ela não tenha otite, o animal vai entrar na frente dela e vai pegar essa questão. Aí você pode perguntar: "Por que que o animal pega?" A resposta: "Não sei". Provavelmente pela sensibilidade e pela honra que ele tem com o tutor. Então ele diz assim: "Eu vou te proteger", né. É óbvio que ele não protege, ele não é escudo, por isso É, que ele adoece. porque não tem essa força, não é o lugar dele, Não é né. o lugar dele. E por que que não é o lugar dele? Porque essa tutora colocou esse cachorro no lugar de um filho.
Ou que foi embora, ou que perdeu, ou que ela não teve. Tá vendo que tudo tá ligado, gente? Aí a gente tem que aí o protocolo é fazer as falas curativas, né, Exatamente. "Você não é meu filho", E tudo. tratar esse tutor. E se Escuta, que tratar. história é essa, né? Vamos olhar pra Vamos isso. olhar para isso. Como é que você permite, né, ser tratada dessa forma, né? E aí a gente começa, né? Ah, minha mãe, meu pai era assim, né? A gente já vê um padrão, né? Que vai se Que não é da repetindo. pessoa, né? Ela só está repetindo um padrão que é da família, né? O pai ofendia a mãe, né? O pai discutia com a mãe. E aí a filha, que é a tutora, se ela tiver uma filha, vai passar por esse padrão também. Se ela não tratar a questão dela, né? Porque fica a informação no campo, A né. informação está no campo, a informação é do campo, não é nossa, né? A doença não é do campo, a doença não é nossa, é do campo, é do sistema, né? Ela se manifesta na gente, na tentativa justamente da gente liberar, não É, é? Tudo tem um propósito, gente. A gente às vezes não tem essa humildade, a gente fala: "Ai, por que que eu tô sofrendo? Por que que tá acontecendo isso na minha vida? Por que aconteceu isso com o meu bicho, comigo?" Porque você tem uma questão que você precisa liberar. E ali tá o sistema gritando, o sintoma pulsando aí para ver se você olha para a situação. Então é para isso, gente. A gente conversou no programa anterior, falei um pouco sobre isso, da gente ser humilde, da gente, né, se permitir os processos. E é por aí, gente. Não, não é verdade? A Polly, ela comentou aqui que são 7 cachorras. 7, verdade. Uma com lúpus e outras com problemas de pele. E que sim, elas estão muito melhores e que a flora que tem lúpus já tá super bem. Ou seja, os animais, você vê, estão melhorando, estão melhorando. Então, e aí, normalmente, doutor, você atende as pessoas que já estão com bicho ou que querem adquirir mais um? Como que é essa orientação, assim? Normalmente são pessoas que têm animais, eles adoecem, e aí vão até o consultório e querem um outro olhar, né? A medicina veterinária tá aí para tratar esses animais, obviamente, mas as pessoas, elas hoje, elas estão querendo mais. Que bom, né, porque tá precisando. É, tipo, escuta, que história é essa? Meu cachorro vive doente. O que que significa essa doença que o meu animal tem? O que que eu tenho, né, que fazer? Por que tantas doenças? As pessoas cansam de ficar, as pessoas são inteligentes. Elas cansam de ficar gastando, de ficar vendo o animal sofrer, e aí vem um questionamento automático. Se você tem um problema que não resolve, só piora, né? É só veterinário para cá, veterinário para lá. Fala, peraí, que isso, né? E é assim com a gente também, quando a gente adoece, a gente quer saber o Nossa, motivo. é Por que que eu tô verdade. doente? Começa a se questionar. Você Vem a começa, doença, a gente começa a se questionar, né. porque nessa hora a doença é bom para isso. A consciência abre, você fica receptivo. Porque quando a gente tá bem, fala, não, isso aqui é bobagem, não, isso aqui não sei o quê, essa terapia não sei, mas quando a gente tá com um diagnóstico, ah, Agora pegou, e né. agora? É. Ah, agora eu vou buscar um tratamento, se me falar que lá é bom eu vou e tal. Porque você não vê saída, né. É, você precisa ter esse insight e se permitir receber. Muitas pessoas permitem receber, né. E aí, bom, aí vem então normalmente você atende já aconteceu? Me veio essa questão da pessoa ter um animalzinho, aí pegou outro, aí aconteceu alguma coisa, como que é? Tem, às vezes a Ou pessoa animais de espécies diferentes, ou a pessoa acumular muitos hum, animais, tem, em alguns tem de casos. tudo isso. As pessoas acumulam muitos animais porque elas vão, honrar excluídos do sistema. Hum, Então, muitos abortos, muitas perdas embrionárias, às vezes não da tutora, mas do antepassado dela, né, do campo do ali. campo, da mãe, da avó. Então são pessoas que têm um desejo irresistível de pegar animais de rua e levar para casa, por exemplo, né. Uhum, Veja, eu não estou dizendo que isso não é certo nem errado, só estou colocando o olhar sistêmico, o que significa essa atitude, muitas vezes uhum. sistemicamente, né. Sim, sim. E às vezes é mais forte, né, do que a pessoa, porque Muito lembra na época mais, do curso, quando eu peguei a Shark, que eu tentei ajudar os irmãozinhos, que eu tentei né. e o doutor ele foi, assim, cirúrgico, ele falou: "Thaís", né, você lembra? Ele falou: "Thaís, o que dá pra gente fazer". Tinha outros casos que a gente postava lá no grupo também, ele falou: "O que a gente pode fazer é compartilhar, enfim, torcer, mas como que você vai fazer? Vai pegar todos os bichinhos e vai colocar dentro da sua casa?". Então, a gente tem que lidar com isso, não é fácil, né, mas tem que Não. lidar com Senão a isso. gente adoece, né. Síndrome do esgotamento físico e emocional, síndrome de burnout, né.
onde a gente vê o sofrimento do animal, muitas pessoas se afundam nisso, né. Uhum. Imagina se o veterinário a cada sofrimento um médico, a cada sofrimento né, ele pegar isso no coração dele, né, ter essa empatia. Você pode ter empatia, mas você não pode pegar para você o sofrimento, né, senão você não consegue trabalhar, né. Olha, É o equilíbrio, né, é o a dose do equilíbrio. remédio, do veneno, né, o veneno e Aham. remédio é dose, né. É, a vacina, O né. amor, eu acho que tudo é o caminho do meio, é a dosagem, é a inteligência, né, emocional, né. Que bonito. E se eu não me engano, acho que no curso que a gente fez de constelação, você comentou, né, que tem muitos veterinários que têm, assim, depressão, né, indícios de suicídio, né, Sim. porque não deve ser fácil, né, se você vai fazer veterinário, você ama os bichos, e aí começa a vir um monte de coisa dos donos dos animais e problemas e A faculdade não prepara para lidar com a dor do tutor e do animal. olha, A gente acha que o veterinário trata do animal, lê do engano. Os colegas que antes de fazerem os indivíduos que vão para o curso de veterinária, eles já são psiquicamente comprometidos. tipo de psicólogo também, né. É. Por quê? Por que que ele quer tratar de animal e quer fugir de gente? Opa, Porque essa é a intenção do veterinário. De forma subliminar, inconsciente, é isso. Eles querem fugir dos tutores. Eles amam os animais, mas odeiam as pessoas. Por quê? é, tem Então alguma você se razão. odeia. Você é o quê? Ser humano, né? Depois vem a eutanásia, né, que é um fator, é uma situação tecnicamente muito complexa, né. Como é que o Tem esse veterinário tema, faz né, o no luto? curso, né. Tem, Aham. tem. E além do veterinário ser um profissional liberal que tem que administrar, gerir seu próprio negócio, não tem formação para isso. Aham. Imagina um médico administrando um hospital. Existem médicos que administram o hospital, mas fazem cursos de especialização, de gestão, etc. Então o veterinário sai da escola, aluga uma casa, abre a porta e começa Atender. a atender. E aí acaba vendo Ah, começa a adoecer. olha, então já pegou muito aluno, assim, muito Muito, eu colega. trato muito veterinário Ó, com a gente. psicanálise. Ai, que Com a bom. constelação, com a germânica, né, porque eu sou um deles, né, eu passei por todo esse Passou processo por também. isso, superou, enfrentou. Isso. Tá vendo, gente? Tem que começar na gente o trabalho. Mas que interessante. Então, é bacana, acho que a gente tem que falar isso, porque a faculdade ela ensina, né, do que eu entendi, a você fazer os protocolos ali e não te dá outro embasamento. Até a medicina integrativa que a gente trouxe a doutora Caroline é uma coisa que você tem que buscar extra, né, não vai ter na academia lá, no programa lá da faculdade. Então, gente, se você for veterinário, se você for tutor, como que faz, doutor, para adquirir seus cursos ou fazer uma consulta? Olha, o caminho é entrar no meu Instagram, @oficial Dr. Marcos Tá Fernandes. na legenda, viu, gente. Nossa, vale muito a pena, eu já achei muito legal aqui, vou ler já o livro. Então tem o livro aqui, ó, Cara de um, Focinho do Outro, Os Animais e as Constelações Familiares, Uma Visão Sistêmica, Medicina Germânica Multiespécie para Iniciantes e Síndrome Familiar Multiespécie. E agora, o É Filho ou Pet? Consequências da humanização excessiva dos pets. Eu vou até ler a dedicatória aqui que o doutor fez, espera. Não vai dar para ler, mas eu vou ler. Para a Thaís. De fato, quando colocamos o pet no lugar de um filho, ele normalmente terá a tendência a adoecer muito mais. Então, esse é o objetivo, né? Trazer para o nosso animalzinho uma qualidade de vida mais assertiva, né? Mais adequada. Um grande abraço, doutor Marcos Fernandes. Muito grata. E, gente, eu coloquei aqui na legenda o perfil do doutor. Os cursos estão lá na Hotmart, né? Então, gente, show de bola. Vale a pena se você tem bicho, se você é tutor, se você gosta muito de bicho, porque vai te ajudar a lidar com tudo isso, ajudar a lidar com as suas questões. E também se você for veterinário, né? A Poli, acho que se eu não me engano, não é veterinária, Não, né? não é. É, então, ela colocou aqui a Poli, gratidão por ter participado, o Henrique, as pessoas que entraram e as pessoas que vão assistir depois. Você quer falar alguma coisa para Eu quero fechar? agradecer o convite, né, rever você. Muito bom. Nossa, uma ex-aluna. Um grande abraço para sua mãe, adoro sua Ai, ela mãe. também te adora. Muitos anos, muito tempo tratando dos animais né, dela, da família e tudo mais, né. Parabenizar,
você tá aqui uma apresentadora super, hiper, mega. Eu me encontrei aqui nesse Eu acho lugar. que você se encontrou. Que bom. Ai, Aliás, eu nossa. não acho, eu tenho certeza, mas não é hoje que eu cheguei a essa conclusão, não. Hoje eu só tô confirmando. Eu Aham. assisti o programa várias vezes, eu falei: "Gente, a Thaís, assim, ela desabrochou, Floresceu. É, floresceu". floresceu. E aqui é o que eu quero trazer para as pessoas, né, gente, floresça. E aqui o que eu quero trazer, né, nos conteúdos do programa é meios, técnicas, opções para ajudar vocês a florescerem, assim como a gente está buscando florescer, né, doutor? Poxa, gratidão, gratidão a toda a energia, aos animaizinhos, eu trouxe a corujinha aqui como símbolo de sabedoria pra gente. Espero ver o doutor mais vezes. A gente tem o Espaço Altaia, né, aqui em São Paulo, então a gente estava até conversando, de repente rolar uns eventos presenciais, né, Não, doutor? de repente não vai Vai acontecer. rolar curso, palestra, especialização, reuniões, congresso de, enfim, tudo que for para esse compartilhamento, essa expansão do conhecimento e do desenvolvimento, tanto dos humanos quanto dos animais, né? Ah, gratidão, viu, doutor? Tudo Obrigado. de maravilhoso. Venha mais vezes. E gratidão a você que esteve conosco. Que bom que o programa vai ficar gravado. Se você assistiu ao vivo, se você vai assistir gravado, fico muito feliz com a sua presença. Vai de olho, fica de olho no Instagram, que hoje, como o tema era muito assim, intenso, eu não fiz Lua da Semana, mas eu vou colocar no Instagram, Bem Viver Thaís, a Lua da Semana. Tá bom, gente? E semana que vem tem mais. Vou trazer uma terapeuta alquímica aqui maravilhosa, a Marta Fuji, que é minha terapeuta, inclusive, que vem me ajudando muito, e nós vamos falar de um chakra da mulher que é responsável pela prosperidade, pelo magnetismo, pela fertilidade, que é a Matrix. Então fiquem ligados. Gratidão aos meninos do BRN Studio, esse estúdio maravilhoso. Não é legal aqui, doutor? Muito, parabéns. Parabéns, pessoal super show, super capacitado, muito competente e uns amores. Adoro todos vocês e até o próximo programa, gente. Um beijão. Tchau.